Olá pessoal, nós estamos iniciando a nossa aula 9, parte 1, sobre os padrões de distribuição das espécies. Nessa aula nós iremos conhecer algumas das análises e métodos, que vão influenciar na pesquisa biogeográfica no que diz respeito à extensão geográfica e escalar das espécies na superfície terrestre. Vamos iniciar conhecendo algumas questões preliminares sobre essa distribuição de espécies na superfície. Carolus Linnaeus, esse botânico, zoólogo, naturalista, ele vai perguntar, por que as espécies vivem em determinada área. Então, a pesquisa geográfica sobre as primeiras questões que são pertinentes a essa distribuição começou com Carolus Linnaeus. Então, uma espécie vive em determinada área e não em outra. Qual o motivo, qual a razão? Aqui inicia-se um estudo sobre as primeiras ideias sobre vicariança, sobre as barreiras geográficas que delimitam a distribuição das espécies. Alfred Russel Wallace, o grande teórico que vai lançar as bases da teoria evolucionista, ele vai também questionar por que algumas espécies são restritas a determinados locais, enquanto outras conseguiram colonizar áreas tão distantes. Então, aqui nós temos uma questão bastante importante sobre a perspectiva da adaptabilidade e a fisiologia dos animais para conseguir vencer e transpor determinadas barreiras geográficas e condições físicas. Isso vai gerar uma série de discussões. O seu livro, bastante conhecido no campo da biogeografia evolucionária, que é o livro que vai também influenciar o Charles Darwin, um livro que vai ser o primeiro ensaio sobre a teoria da evolução. Esse livro, dentre os 22 que ele escreveu, o que se destaca é as contribuições da teoria da seleção natural. Esse livro vai também ser um grande marco para Charles Darwin, para iniciar seus estudos sobre a adaptabilidade das espécies em determinadas regiões. E o Charles Darwin vai também questionar o porquê de algumas espécies estarem mais concentradas, a biodiversidade está mais concentrada nas regiões tropicais do que nas regiões temperadas e polares. Aqui também surgem os primeiros questionamentos sobre os gradientes de diversidade. Na medida em que ele vai se afastando dos trópicos, nós temos áreas mais dispersas da biodiversidade, tanto da flora como da fauna. Então, são questões que vão ser elaboradas, reinterpretadas e desenvolvidas no século XX nas demais variadas ciências, como botânica, a zoologia, biogeografia, para compreender os padrões da distribuição das espécies. Então, algumas premissas são importantes para destacarmos na compreensão dessa distribuição. A primeira delas é que o pesquisador deve considerar que, quando se examina a distribuição geográfica das espécies, descobrimos que nunca uma espécie ela vai ser, do ponto de vista da sua extensão, idêntica à outra. Então, duas espécies, a variação, por exemplo, de animais de uma mesma espécie, a variação fisiológica, por exemplo, vai ser um sinal bastante claro de que a sua extensão e capacidade de dispersão vai variar e nunca vai ser de forma idêntica, porque cada um vai priorizar a sua territorialidade e seu nicho ecológico. Outra premissa importante é entender que a distribuição e extensão são duas coisas diferentes, quando nós compreendemos esse processo de localização geográfica das espécies. Então, temos que ter cuidado a questão da escala espacial, e que quando nós analisamos a questão da escala da distribuição,
né, o termo distribuição e extensão devem ser tratados de forma diferenciada quando necessário. Outra premissa, uma terceira premissa, é que duas espécies elas podem estar habitando, né, uma determinada área geográfica, habitando de forma dispersa, mas ainda que essas espécies similares possam habitar ou estar dispersas numa mesma área geográfica, ela pode ocupar tipos de habitats diferentes, certo? A região ela possui diferentes tipos de habitats. E a ocupação das espécies elas podem dar de forma diferente. E ainda que dentro do mesmo habitat, essas espécies podem ocupar o que nós chamamos de microhabitats diferentes. Então, são variáveis importantes a serem levadas em consideração para entender a distribuição das espécies. Quando falamos em extensão, logo vem à nossa mente a noção de escala, que diz respeito, né, à perspectiva migratória, às áreas de extensão, onde as migrações, os centros de dispersão são calculados e são delimitados. Então, quando falamos em escala, por exemplo, horizontal das espécies, nós estamos falando, por exemplo, de uma extensão, uma análise de extensão, tanto da flora como da fauna, de espécies terrestres. A exemplo disso, os insetos endáficos. Quando falamos em escala vertical, de distribuição das espécies, nós estamos falando de espécies aéreas, né? Ou as determinadas espécies que vivem, né, em determinadas regiões de altitude, como, por exemplo, as aves de rapina. Então, as barreiras físicas naturais para a dispersão e distribuição das espécies, elas vão variar segundo uma escala horizontal e uma escala vertical. Também devemos levar em consideração essas diferentes categorias. Vamos tomar, por exemplo, aqui as aves de rapina, né? A escala vertical da distribuição das aves de rapina. Aqui temos as aves de rapina de Montana, nos Estados Unidos. Temos aqui, exemplo disso, a coruja de orelha, a jacurutu, corujão orelhudo e a coruja cinzenta. E as águias pesqueiras, que são aves de rapina que habitam na mesma área geográfica, mas microhabitats diferentes. Considerando todas as condições físicas naturais, elas conseguem habitar numa mesma região, né, diferentes nichos ecológicos. Então, nós vamos aqui ver no mapa, é um nicho, né, das águias pesqueiras. É importante destacar que essas espécies vivem, né, numa área, uma região em comum. Cada um desses marcadores aqui representa uma espécie. Vamos analisar aqui as corujas de orelha. Tem esse nome, né, por causa desses penugem que parecem uma orelha. Aqui temos o habitat dessas corujas de orelha. Observe aqui a imagem desse limite vertical, ou dessa escala vertical do habitat das corujas de orelha. São monitoradas, né, praticamente 24 horas nessa região. Aqui nós podemos observar esse nicho ecológico. Então esse microhabitat vai ser diferente aqui das águias pesqueiras de Montana. Temos aqui a cada primavera, né, eles retornam ao sul aqui de Montana. Então são águias que pelo próprio nome nós podemos identificar, né, que são hábeis na pesca, peixe. Temos aqui a jacurutu. Jacurutu é uma espécie de coruja, né? Temos
uma espécie encontrada em diversos habitats dessa região. Então, elas se encontram desde desertos, pântanos, campos. Então, são habitats bastante diferentes, né? Esse corujão orelhudo. Então, observa aqui os diferentes habitats, né? Muito diferente. Então, a capacidade de adaptação dessa coruja é muito grande, por habitar desertos, pântanos ou campos. Na mesma região, no microhabitat, nós temos aqui a coruja cinzenta. Então, ela é uma das maiores das espécies de coruja que existe nos Estados Unidos. Então, tem uma plumagem grossa e bastante cheia. O corpo dessa coruja pode chegar até 60 centímetros de comprimento, né? Então, a envergadura, quando ela está com as asas abertas, pode atingir até 1,5 m. Geralmente, ela pesa 1 quilo. Então, são espécies, né, que, dentro de uma escala local de dispersão, elas apresentam diferentes microhabitats. Certo? Uma região, né, que possui um clima de característica temperada, certo? Mas em cada uma dessas localidades nós podemos observar, né, uma configuração espacial diferente. Por exemplo, aqui a coruja cinzenta, vou dar uma ampliada aqui, vamos observar que ela habita aqui uma região bastante urbana. Temos essas montanhas margeando a cidade. Temos aqui um lago e uma área de floresta bastante escassa, né? Bastante fragmentada, mas que são nichos ecológicos, né? Diferentes, numa mesma região. Então, os limites de distribuição ou a escala vertical da distribuição das aves de rapina, ela vai levar em consideração os limites de expansão populacional de cada uma dessas espécies de aves. Certo? Então, temos aqui, por exemplo, algumas considerações sobre a escala geográfica do habitat de cada uma dessas aves de rapina. A primeira delas, nós devemos considerar para identificar os limites de expansão, é reconhecer as diferentes condições físicas, seja um rio, a geologia, a vegetação, ou a falta de recursos alimentares. Então, cada espécie dessa tem uma estratégia, uma técnica, né, de caça, que para isso, né, as condições físicas vão favorecer, certo, a essa estratégia de sobrevivência. Temos também o fator climático, que é muito importante, pessoal, para destacarmos aqui os limites de expansão dessas espécies. Então, o fator climático e topográfico, sobretudo, quando falamos de espécies de aves, né, que vivem em determinadas regiões de altitude. Então, por exemplo, as águias pesqueiras, elas habitam áreas topográficas maiores do que a coruja cinzenta e a jacurutu. Então, para fins de reprodução, as águias pesqueiras procuram, né, uma topografia maior, regiões de montanha que sejam, né, propícias à proteção dos seus ninhos. Então, o fator climático também vai influenciar de acordo, né, com as estações do ano. Elas desenvolvem alguns nichos, algumas rotas de migração, diferentes uma das outras, né, dependendo da sua perspectiva, né, fisiológica. Temos a questão da temperatura relacionada à quantidade de chuva e taxas de quê? De evapotranspiração da água e do solo, com a intensidade de luz. Então, quando você pega aqui, por exemplo, a coruja cinzenta, que é mais resistente a determinadas temperaturas, nós observamos que as águias pesqueiras, né, elas têm uma plumagem menos densa do que a coruja cinzenta, que por isso a quantidade de chuva, a taxa de evaporação, água, solo, intensidade de luz, vai influenciar na reprodução, reprodutivo dessas espécies. Temos aqui a perspectiva fisiológica, né, a fisiologia das espécies. Quando nós falamos em fisiologia,
que é uma perspectiva de adaptação dos organismos a esse aspecto mais físico, como fator climático, evaporação, taxa de água, né, de evaporação, de intensidade de luz, você reconhece que cada organismo vai se apresentar mais adaptado do que outros, considerando as suas funções físico-químicas, né? Que é a capacidade, né, de suas células, tecidos, os órgãos, se adaptarem a determinados tipos de alguns tipos de estresse desses nichos ambientais, desses nichos ecológicos. Então, a própria fisiologia das espécies, que se adaptou a uma faixa limitada de condições ambientais, vai determinar, né, a capacidade expansiva dessas espécies e suas rotas migratórias. Então, terminamos aqui a nossa primeira parte e voltaremos com a segunda parte da aula sobre a distribuição, ou padrão de distribuição das espécies. Até mais.